vitória que ecoou das ruas da Venezuela em 28 de julho não é um triunfo comum. É um clamor ensurdecedor que ressoa com as sombras de uma nação mergulhada em incerteza e tristeza. A eleição que consagrou Nicolás Maduro para um novo mandato, sob a acusação de fraude e manipulação, tem o potencial de acender uma chama de instabilidade que pode consumir toda a região. À medida que os resultados oficiais foram se consolidando, uma guerra de narrativas foi se desenrolando, desafiando o que é real e o que é fabricado. As ruas, que deveriam ser palco de celebração, podem se transformar em campos de batalha permanentes, onde a dúvida e a desconfiança são armas tão letais quanto qualquer outro conflito físico. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A atmosfera na Venezuela está carregada de tensão, alimentada pelas alegações de manipulação eleitoral que surgem em um momento de crise profunda. Com a comunidade internacional observando atentamente e as vozes de reprovação crescendo, o cenário se torna cada vez mais explosivo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, já expressou sérias preocupações sobre a integridade do processo, desafiando a legitimidade dos resultados e acentuando a possibilidade de uma resposta internacional mais severa. As palavras de Blinken ecoam o temor de uma escalada de conflitos que pode transformar a Venezuela em um epicentro de confrontos regionais. A Polícia Federal Brasileira, em colaboração estreita com o Estado-Maior das Forças Armadas, está intensamente monitorando a situação na Venezuela após a controversa reeleição de Nicolás Maduro. Com uma longa e estratégica fronteira entre os dois países, o Brasil se prepara para qualquer cenário de hostilidade que possa emergir. Fontes jornalísticas destacam que os comandantes do Exército e da Força Aérea Brasileira estão mantendo planos de contingência ativos na região de fronteira. Enquanto a Marinha do Brasil também entra em ação, enviando tropas de fuzileiros navais para Roraima. Esse reforço visa garantir que a fronteira permaneça em prontidão permanente, assegurando uma resposta rápida e eficaz a qualquer eventualidade, até que a situação na Venezuela se estabilize. Enquanto isso, na Europa, a pressão aumenta com a demanda por transparência total. No cenário latino-americano, a reação é igualmente polarizada. A postura do governo brasileiro, que aplaude a tranquilidade do processo eleitoral, levanta dúvidas sobre a posição do país em um momento crítico. Por outro lado, a condenação veemente de líderes como o presidente argentino Javier Milei, que clama por um fora Maduro, demonstra a crescente frustração com o regime e a determinação de isolar Maduro diplomática e politicamente. Es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. A iminência de uma possível guerra regional se torna mais palpável à medida que as tensões entre países sul-americanos como Colômbia e Argentina se intensificam. Vários países e organizações internacionais manifestaram críticas e exigências de transparência em relação à eleição de Nicolás Maduro. Na América Latina, Uruguai, Argentina, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e República Dominicana publicaram uma carta conjunta solicitando uma contagem transparente dos votos e uma reunião urgente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos para garantir a vontade popular. A União Europeia também se posicionou duramente contra Nicolás Maduro, com o alto representante Josep Borrell enfatizando a necessidade de total transparência e acesso às informações eleitorais.
e citando que as devidas reações irão ocorrer. Os Estados Unidos expressaram sérias preocupações sobre a legitimidade dos resultados, enquanto a Espanha pediu a divulgação das atas para permitir uma verificação minuciosa. Queremos votar, queremos ser uma nação venezuelana livre e não chavista nem madurista. Itália, por sua vez, demonstrou perplexidade com o processo e pediu resultados verificáveis e acesso às atas. A falta de consenso entre os líderes globais sobre a legitimidade da eleição de Maduro só serve para aprofundar o fosso entre o regime e os opositores, que agora podem ser forçados a reagir de forma mais agressiva. A desconfiança e o medo se espalham como um vírus, incitando uma atmosfera de crescente violência e agitação. Em contrapartida, diversos países alinhados politicamente com Nicolás Maduro expressaram felicitações e reconhecimento pela sua vitória nas eleições da Venezuela. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou seus parabéns, manifestando confiança no progresso contínuo de Maduro à frente do Estado. Xiomara Castro, presidente de Honduras, fez saudações democráticas e socialistas, elogiando o triunfo incontestável e a coragem do povo venezuelano. Cuba, com seu estreito vínculo político com o regime, parabenizou Maduro por meio do general Raul Castro, que fez uma ligação telefônica para felicitar o líder venezuelano. Luiz Arce, da Bolívia, também alinhado a Maduro, destacou a reeleição como uma maneira de lembrar o legado de Hugo Chávez e expressou satisfação com o respeito à vontade popular. A Nicarágua, igualmente alinhada, enviou uma carta congratulatória, celebrando a vitória como um tributo ao comandante eterno. O cenário militar na Venezuela também se torna um ponto focal de inquietação. As denúncias de fraude e ameaças durante o pleito eleitoral podem desencadear uma reação brutal por parte das forças de segurança contra o povo, que já tem um histórico de repressão violenta. A possibilidade de uma guerra urbana, com confrontos nas ruas entre manifestantes e militares, não pode ser descartada. Esse clima de instabilidade interna pode também abrir portas para intervenções externas, exacerbando ainda mais a crise e potencialmente atraindo a atenção de atores regionais e internacionais. O Exército Brasileiro mobilizou militares do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia para intensificar a patrulha dos rios que fazem fronteira com a Venezuela, com o objetivo de prevenir possíveis invasões hostis ao território brasileiro. Diversos soldados partiram do quartel flutuante do Exército Brasileiro, localizado em Manaus, para garantir a segurança das áreas de fronteira e manter a vigilância ativa. Esta ação é uma medida proativa para assegurar a integridade do solo nacional diante da crescente instabilidade na região. Para saber mais sobre o novo quartel flutuante do Exército Brasileiro e suas capacidades, clique no primeiro link do comentário fixado. A presença de grupos como os Anônimos, que já declararam guerra cibernética contra o regime de Maduro, adiciona uma nova dimensão ao conflito. A luta não se limita mais aos campos de batalha físicos, mas se estende ao ciberespaço, onde a guerra digital se torna uma extensão da crise política. As represálias prometidas por esses grupos podem desestabilizar ainda mais o regime e provocar uma resposta militar que amplifique o caos. Em meio a esse tumulto, a Venezuela está à beira de uma potencial convulsão. A combinação de descontentamento interno, pressão internacional e ameaças de violência pode desencadear uma onda de manifestações e revoltas que testará a capacidade do regime de Maduro de manter o controle. A estabilidade da nação está em jogo e a possibilidade de uma guerra regional não deve ser subestimada. Dale pues, cierren. Cierren. No van a cerrar. ¿Por qué no van a cerrar? Porque no, si son las 6 de la tarde y ya hay que cerrar.
Hay que cerrar, son las 6 de la tarde. Hasta, mira, hasta Elvis Amoroso, escúchame, hasta Elvis Amoroso ratificó que a las 6 de la tarde habían que cerrar los centros electorales. Cierren, porque no van a cerrar. O que começou como uma eleição contestada pode rapidamente evoluir para um conflito de grandes proporções, com repercussões que irão além das fronteiras da Venezuela e afetarão toda a América Latina. A dinâmica de poder regional está mudando, e o futuro da Venezuela pode muito bem ser decidido nas ruas e não apenas nas urnas. Aqui no Vida no Quartel você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!